Construir uma família em plena pandemia. Enquanto muitos perderam suas famílias, nós sensibilizamos com isso. Mirelle e Antônio construíram a sua família. Mirelle, Antônio, conta essa história aí pra gente. Bom, minha infância foi uma infância muito feliz, onde eu morava numa rua de terra e a gente brincava muito na rua, muito mesmo. Na minha época, né? Tinha queimada, rouba-bandeira, vôlei e tantas outras coisas. Pela minha altura, comecei a jogar vôlei muito cedo mesmo. E treinava, tinha horário de estudar, tinha horário de treinar, tinha horário de brincar, né? Tive uma infância onde o que eu mais me recordo da minha infância são as brincadeiras na rua. A gente juntava toda a rua ali para brincar a tarde toda, até a noite, até antes dos meus pais chegar. Tava 5 minutos antes do horário, eu entrava. Então, aos 9 anos, eu comecei a olhar os meus irmãos e eu cuidava de toda a casa. Meu irmão do meio me ajudava com as tarefas domésticas, né? A gente dividia, um arrumava a casa um dia, o outro lavava vasilha no outro dia, e a gente fazia isso. Eu fazia com mais, né? Mulher faz com mais cuidado e homem fazia porque tinha que fazer. E a gente acabava as tarefas e ia sempre fazer as tarefas primeiro para depois brincar na rua. E assim eu fui até os 15 anos, quando eu comecei a trabalhar. Mas antes disso eu joguei vôlei, joguei no Guaíra por quase 5 anos, tive no Minas também, passei pelo Minas por 2, quase 3 anos. E foi um período muito especial também. E aí eu entrei, né, no meu primeiro emprego, eu tinha 15, quase 16 anos já, como secretária. Bem nesse período do meu primeiro emprego, meu pai descobriu, né, que eu tinha 4 meses que eu tinha começado a trabalhar. Eu estudava no Instituto de Educação, fazendo o 2º grau, e meu pai descobriu que ele estava com leucemia. 5 anos antes ele teve leucemia, não cuidou como deveria, talvez. E aí ele descobriu que ele estava com leucemia, e na época ele ficou internado de novembro a abril. Ele saiu exatamente 2 vezes do hospital. Ele saiu no Natal para passar o Natal com a gente, voltou para o hospital. E também saiu no meu aniversário. Foram as 2 datas que ele saiu do hospital. E meu aniversário, dia 3 de março, ele passou com a gente, voltou para o hospital de novo e faleceu dia 26 de abril. E eu tinha 15 anos, né? Então, 15 para 16 anos. Então, foi algo que me levou, né, até outra postura ainda em casa, porque eu sou a mais velha. E aí eu assumi muita coisa, né? Eu lembro que na época, quando meu pai morreu, eu que cuidei da documentação, eu que fiz, assim, tudo que precisava, junto com o tio, né? Meu tio Celso, que na época, né, assumiu uma posição na nossa casa que foi muito importante também, mas não era o nosso pai, né? Não estava com a gente no dia a dia. Eu me vi, né, assim, sem o pai. Meu pai era tão presente na minha vida, que todo dia dos namorados ele me dava um urso. Falava que ele era o meu namorado. O namorado no sentido de cuidado, né? E sempre falou que eu teria um marido que ia dar continuidade, que ia cuidar, que ia fazer, né, muito mais do que ele estava fazendo. Ele nunca se colocou nesse papel, mas ele deixava bem claro que desde pequena eu ia ser sempre cuidada. Ele foi um homem que tinha muitas coisas, né, que eram ruins. Meu pai bebia, mas ele nunca deixou de ser pai, ele nunca deixou de ser presente ali com a gente, corrigia e tantas outras coisas. Mas, né, com a morte dele, minha mãe assumiu também o papel de pai e mãe, né, embora eu estivesse ali com ela. E passando aí para minha juventude, onde eu já tinha perdido meu pai e 8 anos depois eu perdi meu irmão também.
Meu irmão, ele faleceu de uma forma muito inesperada, né? Uma forma bem trágica, né? Podemos falar assim. Meu irmão, ele conheceu uma moça e se envolveu com ela por 2 ou 3 noites, pouquíssimas vezes, numa boate. Ele tinha 19 anos, né? Conheceu ela e essa moça era da Serra. Todo mundo fala que era muito bonita e ela era ex de um traficante. E esse, que não está nem mais vivo também, ele foi lá em casa, pegou meu irmão na porta de casa e levou para o Rola Moça. E nesse momento a gente não sabe, né, se ele reagiu, se ele não reagiu. A gente sabe que ele foi levado imediatamente para o Rola Moça e levou 2 tiros no coração e foi julgado ribanceiro abaixo. Ele ficou 7 dias desaparecido. Foram 7 dias onde a gente não dormiu, a gente não comeu, né? Hoje eu entendo e vejo assim, algumas mães que perderam seus filhos, né, desaparecidos. Hoje eu vejo assim, a força que Deus dá para essas pessoas, porque você não saber o paradeiro de uma pessoa, né, não saber se está comendo, se está chorando, se está sendo machucado, se está sentindo frio, né? Como que está dormindo, assim, é desesperador. Foram 7 dias assim que eu não consigo nem descrever o que eu senti, que eu passei, porque a gente não tinha notícia. E aí a gente começou a movimentar, nós fizemos 3.000 cartazes e a gente colocou por 3 bairros assim, que a gente sabia, né, na Serra, onde a gente morava. E as pessoas começaram a se mobilizar, até que minha mãe foi para Itatiaia. E também nós falamos, tinha um amigo meu que trabalhava na Copom, e ele falou que era primo dele, né, meu irmão na época. E aí quando o traficante, né, viu que a gente estava mexendo muito, movimentando muito, né, eu tenho primos também que são da polícia que falou: Mirelle, nós vamos encontrar seu irmão, nós vamos encontrar meu primo. E eu falei assim, não tem problema se a gente encontrar ele, eu lembro direitinho, não tem problema se a gente encontrar ele vivo ou morto. Eu quero ter a dignidade de enterrar meu irmão, se ele estiver morto, mas eu quero ver ele pela última vez. E assim o Senhor permitiu que depois de 7 dias uma pessoa fez a denúncia e falou que ele estava no Rola Moça. Na época eles tiveram que içar meu irmão para tirar ele onde que ele estava, porque foram 2 dias, né, de busca. E eu reconheci meu irmão, reconheci pelo aparelho, porque ele já estava bem inchado. E aí nós enterramos, né, a gente nem quis velar, porque a gente já entendeu que aquele momento ali a gente estava despedindo dele. Depois da morte do meu irmão, a gente se uniu assim, muito. Eu, minha mãe e meu outro irmão, se uniu mesmo. A gente viu que ficaram nós 3, né? E o mais incrível assim disso tudo é que quando meu irmão faleceu, eu já tinha tido encontro com Deus. Eu já tinha mais ou menos uns 4 ou 5 anos de convertida e isso me trouxe assim a ver o verdadeiro valor da vida. Que a vida é o hoje, né? Que a gente tem que viver o hoje, é o presente. Não é o dia de ontem, nem o dia de amanhã. Eu não queria mais estar deixando que isso atrapalhasse o meu hoje. E não queria pensar também como poderia ser o meu amanhã. Mas muitas pessoas que me veem não acreditam, né? Nossa, você já perdeu seu pai, seu irmão desse jeito? Mas hoje eu entendo que o Senhor fez isso para que eu pudesse, né, viver de uma forma totalmente diferente. E o mais incrível é que quando eu converti, né, e tive tanto acesso a tantas coisas, eu me descobri dentro de uma comunidade ministerialmente, né, assim, onde eu vi que o Senhor ia me usar, onde eu vi que
o Senhor iria fazer algo completamente diferente. E foi isso que o Senhor fez, né, durante esse período que eu fiquei totalmente voltado para a obra, que começou, né, após 12 anos de trabalhar aí com a mineração. 12 anos, né, trabalhando intensamente aí na área de mineração. Eu ouvi do Senhor assim nitidamente: seu tempo aqui acabou. Seu tempo aqui nessa empresa acabou. E eu falei com Deus: Deus, como assim meu tempo acabou? Meu tempo não acabou, tem muita coisa para me fazer aqui, meu patrão ainda nem conhece, né, verdadeiramente ao Senhor. Continua me usando. E lá a gente fazia célula 6 horas da manhã, a gente fazia culto todo mês. Mas como a gente, né, eu fui teimosa, não, Senhor, me dá mais um tempinho. E fiquei mais uns 3 meses nessa empresa, trabalhando no setor que eu sempre, né, trabalhei como gestora. E nesse momento, Senhor, o seu tempo aqui acabou. E meu patrão me chamou e falou assim: Mirelle, eu vou te transferir de setor. Depois de 6 anos fazendo o mesmo trabalho, né, ali na empresa, eu vou te transferir de setor. Nós vamos criar um setor novo e você vai administrar. Você vai criar, você vai certificar esse setor e vai... E aí ele fez, né? E eu assumi um setor onde a gente desenvolveu algo muito, muito diferenciado. E passado 3, 4 meses, ele me chamou de novo e falou, e o Senhor falando: Mirelle, o seu tempo acabou. E aí a filha dele assumiu esse setor, que a gente criou junto, inclusive, né? Ela estava começando a empresa. E aí eu me vi ali num momento onde eu precisava cumprir o que o Senhor tinha. E ao me chamar, né, falando que a filha dele iria assumir esse novo setor também, a outra filha, ele falou que queria me desligar da empresa para assumir uma outra empresa dele. E nessa hora eu entendi perfeitamente que Deus estava falando comigo, que o meu tempo ali acabou. Mas não era só na empresa, era nessa carreira que eu estava seguindo. E aí eu pedi para ele pensar, fiquei 30 dias pensando, e orando. E aí eu vi que meu tempo ali tinha acabado. Eu nunca fui só para trabalhar. Eu tinha que falar de Jesus ali todos os dias, né? E todos os dias eu tinha essa missão mesmo ali no meu trabalho, né? E isso era bem nítido, porque as pessoas me viam desse jeito, né? Para aconselhar, para orar. Elas me chamavam no banheiro: então, vamos no banheiro para você orar por isso. E assim, e eu entendia, né, que ali no trabalho eu era muito mais missionário do que uma profissional. O Antônio, né, vulgo Juninho da infância, nasci em Belo Horizonte, fui criado ali no Caiçara e na roça. A gente viveu muito intensamente, né, no período da infância. Eu não tive muita presença do meu pai, né? É uma coisa que faltou e por mais que ele vinha de 15 dias, às vezes mês em mês, a presença do pai na casa, ela faz uma falta, né? E a minha mãe cobriu, né, toda a falta que ele fazia. Eu tive as oportunidades que não pude seguir, né? No esporte eu ia para a escolinha do Cruzeiro ali com 6, 7 anos, fiz os testes, tudo, mas minha mãe não tinha tempo para me levar. E aí, com essa falta de tempo, não tenho uma figura paterna para ajudar a mãe. Foi a primeira coisa que eu lembro, assim, que me deixou muito chateado com a falta, né, poxa, queria tanto estar naquela escolinha ali,
E não pude, mas a gente não entende os propósitos de Deus, a gente começa a entender e aí vai compreender o plano de se voltar para o reino, né? E aí fui crescendo, depois isso na fase de 7, 8, 9 anos, depois meus pais decidiram realmente se separar, eles já viviam de uma forma separada, mas não tinha uma coisa muito oficial. Eu convivi com eles tentando, né, demonstrar que estavam juntos de alguma forma. Presenciei algumas agressões, né, por parte do meu pai com minha mãe. E isso, depois que a gente, né, vai crescendo, vai pensando, pô, boa parte da minha infância eu tento às vezes cancelar da minha memória, porque foi uma infância muito de, né, você vê uma coisa que você não concordava, pô, meu pai batendo na minha mãe, né, e não tinha muito, a gente não via o amor no seio familiar, né, a gente não tinha muita conversa em família, né? Minha mãe começou a levar a gente para a igreja mais, depois que ela decidiu essa separação, ela tentou retornar, mas não tiveram fogo, né, de amor para perseverar em união. Então a infância nossa foi um mix de alegrias, tristezas e aprendizados e decepções, né? A gente teve muitas alegrias e também muitas decepções. A gente foi se forjando, né? Depois de um tempo eu fiquei mais na adolescência, antes ali dos 14 anos, eu comecei a ir mais para Uberlândia, que é uma tia também, que é a terceira, segunda mãe, a Janete, que recebia a gente lá e eu ficava lá com meus primos. E a gente cresceu junto, né? E era a referência de lar que eu tive. Foi a referência de lar que eu tive. Porque meu tio e minha tia, eles tinham as questões deles também, mas eles permaneceram unidos, né? Em família. E aquilo, eu gostava muito de ficar lá, porque era assim, o tipo de casa que eu gostaria de ter quando eu era pequeno. Mas não tinha, né? A gente tinha que voltar para casa. Voltar para Belo Horizonte, voltava. Aí, na minha adolescência, né, a gente viveu experimentando algumas coisas. Tomei algumas decisões erradas, né? Me envolvi com drogas, me envolvi com companhias que não levavam a gente para um caminho de santidade, um caminho de retidão, né? Me envolvi com a bebida, comecei, né, a beber muito. Como assim, você não tem uma figura paterna para você conversar e para ele te instruir, né, te dar um conselho, te dar sobre a vida, você vai querendo se posicionar no mundo, né? Você se envolve com as coisas querendo se envolver com os grupos ali, e pertencer ao grupo, né? A gente não tinha uma família para pertencer, né? A gente tinha uma casa que tinha os irmãos e a mãe, e aquilo é a nossa família, né? Mas antes de eu conhecer a Mirelle, eu estava passando por um processo de autoconhecimento, né? Tava aí com 28 anos, aí já estava chegando 29, então aí você começa a pensar, a gente, né, enquanto pessoa, a gente fica brincando no bailado da vida, né? A gente fica... você nasce criança e aí, se você não tem a referência de ter retidão, de andar no caminho focado, você fica vendo. E no mundo, né? O mundo, o que tem? Tá tudo permitido. A mistura sem pé nem cabeça. E aí eu comecei a refletir muito, né? E trabalhando buscando a Deus, meu Deus, eu já estou nessa idade. Eu vou construir. O que eu tenho que tomar a decisão? A primeira coisa que eu falei quando, né, que tornou
acho que virou a chavinha da Mirelle, é que a gente se conheceu no voluntariado, né? Eu estava decidido a estar no voluntariado e estar voluntariando e não vou sair. E se você está decidido, está empenhado em fazer aquilo, procure fazer. Você vai arranjar tempo para fazer. Aí, a primeira conversa que a gente teve, né? A gente começou a conversar sobre voluntariado, eu falei um pouco do que eu acho da vida, né? Que a gente tem algumas áreas que a gente tem que ter objetivos, né? Você tem que ter objetivo espiritual, seu objetivo familiar, seu objetivo profissional, seu objetivo numa vida em sociedade, seu objetivo patrimonial, seu objetivo de saúde, né? Como que você quer estar com pessoas saudáveis? E aí eu apresentei a minha concepção de vida que eu construí, né? Vendo as coisas que eu vi. E aí essa concepção começou a mostrar, eu acho que isso despertou nela alguma coisa, porque ela estava focadona ali no trabalho, né? Só queria saber de ação, né? Ficou 5 anos sozinha aí no manto de Deus aí, não são se guardando. E é uma coisa também que eu trocava muito ideia com Deus. Não, meu Deus, hoje em dia você encontra muita gente no mundo que está facilmente se entregando a outras pessoas. Mas eu quero construir uma família e eu quero construir uma família com uma pessoa que tem uma decisão. Que não é assim, eu gostei de você, você é bonitinho, você falou alguma coisa comigo, a gente se relaciona e pronto. Aí às vezes acaba acontecendo famílias na areia, exatamente, né? A gente constrói a casa na areia, a casa cai. E aí eu buscando com Deus, né? Meu Deus, quero uma coisa séria, quero, né, tá andando em retidão e que essa mulher que o Senhor vai me entregar, meu Deus, seja mulher, né, que tenha realmente a decisão. E aí foi quando eu conversei com ela no monte que a gente tomou a decisão de iniciar o namoro. A gente já estava conversando sobre a vida e tal, sobre voluntariado, sobre o que você quer fazer da vida, né? A gente tem uma coisa que arde dentro do peito da gente assim, não, eu quero fazer isso. Que às vezes é apagado porque as pessoas não estimulam a gente, né? Ela fala, poxa, a criança nasce, não, eu quero ser bombeiro, quero ser professor, quero ser não sei o quê. E aí, às vezes, aquilo não é alimentado pelos pais. Às vezes, porque não tem a participação na vida da criança, né? Mas é interessante isso, porque quando a gente começou a relacionar, eu não queria que ele assumisse junto comigo as planilhas e o controle, porque eu não queria realmente ter um relacionamento com o homem ali naquele momento, né? Eu falo com o homem no sentido de fazer juntos uma ação. Era uma amiga minha que estava me ajudando e ela não podia continuar. Porque você colocar um homem e uma mulher, por mais que eles estejam em salas distintas, sozinhos, conversando tela a tela, você vai começar a gerar um sentimento não de tem com como. o outro ali, né? Começa a ter uma afetividade. Eu vejo que eu realmente sempre tive a expectativa de me casar. Era um sonho. E eu sei que todo sonho que a gente tem vem de Deus. Eu sempre tive no meu coração de me casar e ter filhos. Mas hoje eu posso falar que eu entendo Provérbios 31, onde a mulher é encontrada, né? Sem precisar ir atrás, sem precisar se entregar, né, igual o Antônio falou, para qualquer pessoa. Hoje eu vejo, né, um papel assim da Mirelle como mulher e como mãe. Mas diante de Deus, né, com o temor do Senhor, eu posso falar que eu fiquei 5 anos, não foi fácil ficar sozinha, não foi fácil não me relacionar, não poder compartilhar, né, o dia a dia, porque com a mãe você compartilha, com o amigo você compartilha, mas não é a mesma coisa com o homem, né, entre homem e mulher. E hoje eu posso dizer que todas as mulheres, né, eu com 40 anos, eu posso dizer que o Senhor, Ele tem muito mais do que a gente imagina. Um dos versículos que mais fez sentido para mim hoje é Efésios 3:20, né? Onde fala que o Senhor tem infinitamente mais de tudo o que pedimos ou sonhamos.
principalmente no poder que age em nós, porque foi o Senhor que me fortaleceu, o Senhor me completou nesses 5 anos, né, no sentido de não estar sozinha, porque a gente nunca vai estar sozinho, mas hoje eu vejo o meu papel de falar sobre isso, falar principalmente para as mulheres que acham que não pode ter filho, pode sim, se for plano do Senhor, vai se realizar. Né? Aos 40 anos eu fui agraciada pelo Senhor, né? Eu até falei com o Antônio uma vez que hoje eu entendo bem 1% do que Maria talvez tenha sentido, né? Porque o dela foi algo sobrenatural, mas essa questão de gerar uma pessoa dentro de você é algo inexplicável. E eu acho que o meu papel hoje é de falar com as mulheres: não deixe de sonhar, não pare de sonhar. Se o seu sonho é ter uma família, é ter um filho, confie no Senhor, que no mais Ele fará. Emanuel. A dádiva que Deus, né, privilegiou a gente de gerar e de cuidar, de instruir, né, e de participar do crescimento dele, né, de colocar essa ficha que caiu na nossa cabeça mesmo, né, que a gente vive num mundo hoje que as pessoas às vezes não deixam cair a ficha, fica segurando ela. A família é o que vai perdurar. Não adianta você ficar andando para tudo quanto é lado aí, ficando com uma pessoa, ficando com outra. Porque uma árvore, ela só dá fruto quando a raiz está forte lá na terra firme e fértil. Quando o tronco cresceu, os galhos estão fortes, aí os frutos vêm. Por quê? E a família se faz como é que? Um homem e uma mulher firme, enraizado. E a gente passa por tempestade, né? Passa por terremoto, passa por queimada, passa por um tanto de coisa, a árvore continua, né? Firme. E é muito legal, né? Porque discute, a gente é ser humano, eu entendo uma coisa, ela entende outra, a gente alinha. Né? E aí depois a gente tá em unidade. Qual que é? Nós vamos construir uma família, ter filhos, e esses filhos vão ser uma geração que vão construir famílias e ter filhos que construirão famílias. Amém. Que é o que é a nossa base para nossa ficha que caiu, né? E assim, receber mesmo, né? Um homem. Você é um, né, que falou, vai ser Emanuel, porque poderia ser Esther ou Emanuel, mas o Senhor nos concebeu aí o primogênito Emanuel. E eu creio que está vindo uma grande geração de homens, né? A maioria dos filhos, né, das minhas amigas e conhecidas tem sido homem. E eu creio que o Senhor está mudando a próxima geração para ser uma geração de homens. Homens que vão fazer a diferença. Sacerdotes que irão disseminar, que vão falar, né, e representar o que Jesus representa nas nossas vidas, né, como pilar, como cabeça. Porque hoje, para mim, é muito claro, a gente ora, né, todos os dias e a gente sempre fala isso, que o Senhor possa derramar, né, a sua graça sobre a barba, né, do cabeça da casa, que é o homem, né? Por mais que tenha famílias que a mãe que esteja à frente, é importante ter o homem, a figura do homem. E isso não vai mudar no coração das mulheres, isso vai mudar no coração dos homens. Que eles não deixem mais, né? Não abandonem mais os seus filhos, a sua casa, porque quem traz a provisão, quem traz tudo, né, que o homem precisa para gerir a sua casa é Deus. Então eu creio que o Emanuel, hoje a gente tem feito, né, devocional desde o nosso primeiro dia de namoro. A gente fazia 5 horas da manhã, hoje a gente faz 6, 6 e meia. Os homens precisam ter postura de homem, né? Exatamente. É só falar, sou homem. Que história maravilhosa. Ainda há vida no meio da morte. Esse foi o grande exemplo que nós tivemos hoje. Muito obrigado e até o próximo programa.